Jesus cura um cego de nascença. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação da palavra. Hoje, vindo em um dia diferente, devido a algumas correrias e contratempos que nós tivemos. Mas semana que vem nós vamos ter duas, tá? Para poder recuperar a que faltou, ok? Então, muito bem. Vamos fazer a nossa meditação. Hoje vai ser João 9, do 1 ao 41. Nós vamos ler sobre o cego de nascença. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o dedo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo. É um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais. E os interrogavam: É este vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele. Tem idade que ele mesmo se explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes: Se esse homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda mais uma vez: Quem foi que te fez? Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: Eu já vos disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar-me a ouvir? Quereis vós porventura tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é admitir em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores,
mas atende a quem lhe presta culto e faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube o que tinham expulsado. Havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu-lhe ele: Quem é ele, Senhor? Para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele. E prostrando-se, o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui é importante que a gente possa entender o seguinte. Eu não vou me delongar muito, porque já é uma passagem um pouco grande, tá? Mas eu vou explicar aqui uma coisa importante para a gente poder meditar durante o dia de hoje. Os fariseus, eles estavam cegos em seus corações. Por quê? Porque, tendo provas de quem Jesus era, escolheram não ouvir. Não foi uma coisa sem pensar. Eles escolheram, foi uma escolha, uma decisão deles de não aceitar Jesus. Isso por orgulho, isso por inveja, isso porque Jesus veio fazer algo diferente e eles esperavam algo de outra forma. Eles não queriam agir como Cristo estava agindo. Eles queriam seguir e se apegar às leis. As leis são importantes, sim. Nós devemos, sim, cuidar das leis. Mas é importante também cuidar da caridade. Por quê? Porque o domingo, no caso dos judeus, o sábado não foi feito para escravizar o homem, mas foi feito para que o homem tenha um dia de liberdade. Um dia dedicado ao Senhor, dedicado à família. E aqui, veja, o próprio homem fala: Eu já falei para vocês quem foi que me curou. E vocês escolhem não escutar. Então não adianta muitas vezes esperar por alguém que queira, né? que quer provas. Muitas vezes você não vai convencer um ateu, por exemplo, a se converter. O que você pode fazer é seu testemunho. Mas não esperar que a pessoa se converta por causa do seu testemunho. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não é que não creem em Deus. Elas só têm raiva de Deus. Entende? É diferente. Não crer em Deus é uma coisa, não querer admitir, né, ter raiva de Deus é outra. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa, nesse dia, meditar sobre essa passagem, meditar sobre essa palavra. Que Deus abençoe você, fique com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.